também saúde aqueles que estão nos acompanhando através do Zoom, nessa plataforma, essa ferramenta que a gente tem. E hoje a gente tem o nosso querido Alexandre, que vai falar com a gente. E a gente já agradece desde agora. Aí já vou pedir para você fazer a nossa oração. Então, boa noite a todos. Nós vamos levar nossos pensamentos a Deus e com o coração cheio de amor, de esperança, que Ele nos abençoe, nos proteja, e ilumine nessa reunião de hoje. Todos nós conseguimos sair daqui um pouquinho melhor do que nós entramos. Pai, ilumina cada um de nós aqui presente, abençoa os nossos corações, a nossa boa intenção, ilumina a nossa inteligência, dá-nos compreensão para que a gente consiga entender as questões pelas quais a gente passa na vida, que a gente consiga levar daqui um pouquinho do Evangelho de Jesus, que a gente consiga se tornar mais amoroso, mais caridoso, mais amigo, mais fraterno, que a gente consiga aprender a conviver melhor um pouquinho uns com os outros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. então, bom, para começar dizendo que é sempre um prazer estar aqui, quando eu tenho essa oportunidade de conversar com vocês, a gente poder discutir o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Você sabe que a gente poder falar, botar para fora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é uma coisa que é terapêutica. Tá? Isso ajuda, acho que assim, ajuda cada um de nós aqui. A gente que vem aqui falar, assim, a gente é muito ajudado nesse sentido também. Então, eu já queria começar agradecendo a presença de todos vocês, a paciência de poder me ouvir. Tá? Na reunião de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do centro. A Fran, ela adiantou assim, um pouco que assim, eu sempre dava um briefing sobre como que são realizados os trabalhos da casa. Né? Hoje é uma terça-feira do mês em que a gente faz o tratamento dos nossos irmãos perdidos na ignorância. É uma sessão de desobsessão, né? Que, como era conhecida antigamente. Né? E ainda hoje é chamada, dependendo do centro espírita que a gente tiver da agremiação. Então, eu queria falar sobre 3 tópicos, né, desse tipo de trabalho, né, sobre como que é o funcionamento de uma sessão de desobsessão. Eu vou acabar falando assim, o que é o processo obsessivo e como a gente faz para melhorar dele. Tá? Então, assim, eu acho que é importante a gente entender o que a gente vai fazer aqui, assim, da onde que vem a base disso que a gente faz. Né? Porque às vezes as pessoas pensam que isso aí é uma coisa que foi introduzida pelo Espiritismo, mas não foi. É da época de Jesus. Tá? E assim, eu arrisco dizer que isso já acontecia antes dele ter vindo. Mas assim, isso foi evidenciado pelo trabalho que ele fez, aqui, pela missão dele aqui na Terra com a gente. Então, assim, a obsessão é uma relação destrutiva entre 2 espíritos que podem estar encarnados ou desencarnados, tá? Em que um sistematicamente acaba prejudicando o outro, e de forma consciente ou não. Tá? O processo obsessivo ele sempre envolve 2 seres, o obsessor e o obsidiado. Tá? E os 2 precisam de ajuda, os 2, tanto o obsessor quanto o obsidiado. Tá? Porque os 2 estão doentes. As 2 pessoas envolvidas nessa relação estão adoecidas. Tá? E como que é feito esse processo de ajuda? Então, o processo de ajuda do espírito obsessor, ele começa na sala de passe, assim que o frequentador da casa sai. Tá? Ele é orientado de forma sempre cristã, com muito amor, para que ele possa perceber que aquela perseguição que ele está encetando, né, que ele está obstinado,
para prejudicar a pessoa que está aqui, que ele está acompanhando, ela está sendo prejudicial principalmente para ele. Tá? E na outra ponta, né, o obsidiado, né, ele começa a ser ajudado quando? Aqui, durante a palestra. Porque para a gente melhorar é fundamental que a gente modifique o padrão de comportamento que provocou essa ligação doente que a gente tem com o obsessor. Porque ninguém sofre a influência de um espírito, uma influência negativa, se não permite, se não se coloca em condição de estar sofrendo isso. Tá? Então, normalmente, o espírito obsessor é um espírito, via de regra, é um espírito raivoso, que ele tá em busca de vingança, tá? Por alguma coisa que ele se julga prejudicado, nessa vida ou numa vida passada. Pode ser que seja uma ligação mais fraca, né? Porque assim, é algum espírito que se ligou a gente por algum vício de personalidade nosso, tá? Mas nesse caso, normalmente esse tipo de ligação é mais fácil de se desfazer, porque a gente acaba se unindo com quem a gente tem afinidade, né? Então, isso vale também, vale para os encarnados, mas também para os desencarnados. É igual aqui nesse momento. Todo mundo está em busca de amparo espiritual, de entendimento, de cura, de orientação, de equilíbrio. A gente se reuniu aqui junto. Tá? Então, esse sentimento nos aproximou. Outros sentimentos menos nobres também aproximam as pessoas. A gente anda em grupo. Né? É só a gente parar para pensar. Isso vale para qualquer coisa. É só ver advogado. Né? Normalmente tem amigo advogado. É ou não é? Tá? Eu sou dentista. Né? É impressionante. Né? Eu vou sair em qualquer festa que tenha a minha esposa fala, pô, não aguento mais. Né? Você vai lá, você fica falando de um projeto o tempo todo. Né? Eu estou aqui. Um advogado. Você vai. Então, isso é normal, a gente se une dessa maneira. Né? Então, isso também vale nas nossas ligações espirituais, isso acontece. Para você ver, né? Todos nós somos circundados temos uma multidão de testemunhas. O que são essas testemunhas? Né? Somos nós encarnados, um que está acompanhando o outro, e também a gente tem testemunhas espirituais. E a gente vê isso todo dia aqui no som. Todo dia não, mas toda semana, quando a gente se reúne aqui. O que acontece, né? Assim, ó, conversar com o espírito raivoso não é uma coisa que foi inventada pelo espiritismo. Não, isso daí já é antigo, né? O Evangelho está cheio de passagens, tá? Tem inúmeras situações em que você observa assim, essa interação ou de Jesus ou dos apóstolos com esse tipo de assim, com esses irmãos nossos que estão nessa condição. Foi um momento. Então, queria então, assim, trazer 3 passagens do Evangelho e acho que ilustra bem o trabalho que a gente que é feito aqui no centro, né? Que é feito em qualquer casa espírita, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, então, diz o texto, né? Logo depois, andava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Iam com ele os 12. Os 12 eram os apóstolos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Dentre elas Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Você vê, né? Então, assim, às vezes, como a gente fala assim, a gente tem uma multidão de testemunhas, a gente tem mais de um espírito acompanhando a gente, né? Quando a gente prejudica alguém, né? Às vezes a gente toma uma atitude, a gente prejudica uma pessoa, às vezes a gente prejudica todo um grupamento, né? De toda uma comunidade. A maioria dessas pessoas desses seres que são prejudicados, acaba perdoando e seguindo a vida deles. Mas quem não consegue perdoar, vem cobrar vingança da gente, vem cobrar, né? Acaba se perdendo no ódio, nesse desejo. Isso aconteceu com a Maria, né? Madalena. Aí, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 26 a 39. Tá? Essa passagem, eu acho que assim, a gente observa assim, tem muitos detalhes que a gente tem que parar para pensar, porque são coisas que acontecem e a gente observa aqui no centro, também durante essas sessões. Né?
aportaram as terras dos Gerasianos, que é fronteira à Galiléia. Então, aportaram, aí ele está falando de Jesus e dos apóstolos. Gerasiano é um adjetivo pátrio. Então, Gerasiano é quem nasce em Gerasa. Gerasa é um lugar que fica no que hoje é o norte da Jordânia. Tá? E a Galiléia é a região norte de Israel. Né? Então, lá, eles aportaram, a gente imagina que estivesse no mar. Lá tem o famoso Mar da Galiléia, que, para quem não sabe, eu não sabia, não é um mar, é um lago. Tá? É um lago. Né? E isso é um lago grande. Então, eles chamam de mar, é o Mar da Galiléia, então eles aportaram. E olha só a situação, o absurdo da situação que é descrita. Então, assim, tenta imaginar o que vai estar escrito, o que está escrito aqui. Ó. Depois de haver ele desembarcado, ele é Jesus, veio da cidade ao seu encontro um homem, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa e não habitava em casa alguma, mas nos campos. Quer dizer, imagina a situação, você está descendo num barquinho com a tua turma, né? E aí corre na sua direção uma pessoa peladona, né? Era exatamente isso que está dizendo, alguém que não usava roupa, né? E assim, estava num estado de perturbação que não morava em casa. Ele morava onde? Nos túmulos. Então, assim, era uma pessoa que provavelmente estava vivendo naquelas criptas, assim, que colocavam os corpos das pessoas, e ele entrava lá para se proteger da chuva, do vento, né? Nas grutas. Então, tal era o estado de perturbação dessa pessoa, desse homem. Tá? É como se fosse uma pessoa agora, não fosse, ó, tem uma pessoa pelada morando, tipo, dormindo no mausoléu do cemitério lá, né? Ele, vendo Jesus, gritou, caiu-lhe aos pés e disse em voz alta: "E tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes." Você vê, essa situação aqui acontece direto quando algum espírito se manifesta. Aqui o espírito se manifestou através do próprio homem que estava perturbado. Tá? Mas, então, claramente ele tem aí uma mediunidade deseducada, né? Adoecida. Mas aqui, quando o espírito se manifesta, às vezes é super comum ele falar assim através do médium, né? Que permite ele ver comunicação. Ele fala assim, olha, o que eu estou fazendo aqui? Aliás, eu não tenho nada para falar com vocês, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora. Por exemplo, porque o espírito sabe que o que ele faz é errado, né? E ele sabe que a gente está tentando ajudar aquele que ele está perseguindo. O que ele não sabe é que a gente tá naquele momento tentando ajudar principalmente a ele. E normalmente tem outros espíritos que acompanham ele, que são espíritos queridos, estão pedindo ajuda para ele. Então, todo espírito que se manifesta aqui é um espírito que também merece ser ajudado. Na, na época de Jesus, esses espíritos, né, que, que obsidiavam as pessoas, eles, assim, as pessoas, os evangelistas, como escreveram eles não sabiam, não entendiam direito o que estava acontecendo. Eles não sabiam que eram pessoas como nós, né, que estavam adoecidas, que estavam perdidas na ignorância, com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Então, eles chamavam eles de demônios. Kardec, quando foi codificar a doutrina espírita, ele conseguiu entender aquilo que estava acontecendo. Ele mudou o nome. Ele passou a chamar eles de espíritos obsessores. Aqui no centro a gente chama eles de irmãos perdidos na ignorância. Por quê? Porque isso reflete melhor aquilo que está acontecendo com eles. Eles não entendem que aquele tipo de atitude faz mal principalmente a eles. Né? E isso vale para a gente também. Quando a gente fica com raiva de alguém, a primeira pessoa prejudicada é a gente mesmo. É só perceber. Está com raiva, a pessoa às vezes tem uma crise de raiva e infarta, né? Tem problema no estômago, né? Fica com gastrite, né? E isso acontece, assim, é um estado de sentimento que faz a gente adoecer. Então, perguntou-lhe Jesus, qual o teu nome? Não. Pois Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Muitas vezes se apoderara dele. O homem era posto sob guarda e preso com algemas e grilhões. Mas ele, partindo das cadeias, era impelido pelo demônio para os desertos. Essa passagem do Evangelho, ela me lembra muito, ó, você vê,
é igualzinho a pessoa que é dependente química, ele é colocada contra a vontade numa clínica de desintoxicação. Ela pega e foge, né? Assim que pode. E aí ela vai parar em algum ponto de venda de droga, né? Aqui você vê, ele era uma pessoa que estava completamente desequilibrada, esse homem. E acho que a comunidade, a família dele devia aprender, mas assim, aquilo não adiantava. Quando ele podia, ele fugia e voltava até aquele comportamento errático dele. Perguntou-lhe então Jesus, qual o teu nome? E respondeu ele, Legião, porque eram muitos os demônios que nele haviam entrado. Você vê que é a mesma situação da Maria Madalena, né? Esses se suplicaram para que não os mandassem ir para o abismo. Havia ali uma grande manada de porcos pastando no monte, e pediram-lhe para que lhes permitisse passar para eles. E foi-lhes permitido. Os demônios, tendo saído do homem, entraram nos porcos. A manada precipitou-se pelo declive no lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que havia acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade nos campos. Então saiu o povo para ver o que se tinha passado, e foram ter com Jesus, a cujos pés encontraram sentado, vestido em perfeito juízo, o homem do qual tinham saído os demônios, e ficaram com ele. Quer dizer, o povo ficou com medo de Jesus porque eles não entenderam o que estava acontecendo. Os que o haviam visto contaram-lhe de que modo se realizara a cura do endemoniado. Todo o povo da terra dos Gerasianos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Jesus entrou na barca e voltou. Mas o homem de quem tinham saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse acompanhá-lo. Jesus, porém, despediu-o, dizendo: Volta para tua casa e conta tudo que Deus te fez. O homem partiu, publicando por toda a cidade tudo o que lhe fizera Jesus. Depois eu quero voltar nesse ponto daqui, eu vou voltar a comentar essa passagem. Então, a última passagem do Evangelho que eu quero citar é o capítulo 3 ainda do Evangelho de Marcos, os versículos 14 e 15. Então, diz o texto: E nomeou 12 e os chamou de apóstolos, para que estivessem com ele e os mandassem pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Eu queria que vocês vissem aqui nessa passagem, o que a gente vê, né? Jesus deu àqueles que estivessem falando no nome dele a possibilidade de ajudar a restituir a saúde das pessoas e poder consolar os espíritos que as atormentavam. É exatamente aquilo que a gente tenta fazer aqui no centro, tá? Só que como a gente ainda está aprendendo, a gente faz isso com o auxílio dos nossos amigos espirituais, dos nossos orientadores que estão aqui. Mas isso é uma possibilidade que todos nós temos. Cabe da nossa educação espiritual, da nossa evangelização. Então, você vê assim, quando que começa o processo obsessivo, né? Então, assim, quando que começa essa situação, essa relação doentia? Então, provavelmente quando, em algum momento, a gente, para satisfazer os nossos desejos de forma egoísta, a gente acaba fazendo alguém passar necessidade. Porque nós somos cheios de desejos, o ser humano é cheio de vontade. Isso é uma coisa positiva, porque quando a gente procura satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, de maneira ética, a gente exercita tanto a inteligência quanto a capacidade de convivência. Tá? Agora, o problema é que, às vezes, muitas vezes, o que a gente quer e o que é certo são coisas diferentes. E entre escolher o que a gente quer e escolher o que é certo, Bruno, a gente acaba escolhendo o que a gente quer. Tá? E aí a gente acaba privando alguém de alguma coisa, de alguma necessidade essencial. Tem um psicólogo americano que nasceu no início do século passado, ele chama Abraham Maslow, e ele criou uma teoria psicológica que foi conhecida como a pirâmide das necessidades de Maslow. E o que ele faz? Né? Ele estabelece de uma forma hierarquizada um monte de bloquinhos, assim, um monte de camadinha, e ele diz o seguinte, fala, olha, o ser humano ele precisa primeiro atender as suas necessidades primárias para depois começar a buscar objetivos mais nobres. Então, o que seria isso? Então, na primeira
no primeiro degrau da pirâmide dele, ele colocou o seguinte, as necessidades básicas, que é basicamente comida e sono. Meu irmão aqui, ele foi acampar comigo e ele falou que ele teve uma experiência espiritual, né? Ele conseguiu perceber, né, o quanto é importante a gente achar um lugar para comer e dormir, né? Primeiro, comer e dormir, né? A segunda camada, né, ele fala, uma pessoa com fome e com sono não pensa direito, não faz nada direito. Não dá para a gente tentar ser uma pessoa melhor se a gente está passando fome. Tá? Isso não tem como. O segundo degrau da pirâmide do Maslow, o que, que é? Segurança. A gente precisa de um cantinho para dormir, né? Precisa de um lugar para montar a nossa barraca, para a gente se sentir abrigado do vento, se sentir seguro. Né? O terceiro degrau da pirâmide do Maslow é o afeto, né? Então, todos nós, assim, isso é do ser humano, a gente quer gostar de alguém e a gente quer que alguém goste da gente. Gabriel, meu sobrinho, você vai perceber que é nessa fase que você está, na adolescência, que a gente encontra uma grande dificuldade. Quem a gente gosta e quem gosta da gente, nem sempre necessariamente são a mesma pessoa. E dá um trabalho danado de fazer isso coincidir. Tá? Esse é um dos grandes desafios da vida. Quando a gente acha que encontrou, a gente casa, né? É. Então tá. O quarto degrau da pirâmide do Maslow é o reconhecimento social. O que a gente quer, né? A gente quer, assim, ter importância para as pessoas, né? A gente quer ser reconhecido como uma pessoa de valor. E a gente usa marcadores para isso. O que seria o ideal, né? Que a gente reconhecesse o valor um do outro, além das máscaras, além das convenções sociais. Que a gente soubesse reconhecer uma pessoa que é uma pessoa amiga, uma pessoa fraterna, uma pessoa que é uma boa companheira, né? Agora, o que a gente faz normalmente? A gente acaba reconhecendo o outro, assim, pelo carro que ele tem, pelo cargo que ele ocupa na empresa, pela conta bancária, né? Pela fama, né? Pela aparência física. Por isso que a gente vê tanta gente fazendo tanto procedimento estético hoje em dia. Será que isso precisa mesmo? Né? Por isso que a gente vê assim, a pessoa obcecada por número de seguidores no Instagram, em rede social. Né? Isso é uma coisa vazia, não preenche. E quando a gente percebe isso, a gente vai atrás do quinto degrau da pirâmide do Maslow, né? Que é a autorrealização, né? Em que a gente tenta se tornar a nossa melhor versão. A gente tenta desenvolver as nossas virtudes, a gente tenta desenvolver é, todas as nossas qualidades, né? E isso sim é uma coisa que te preenche o espírito, né? É o que a gente está fazendo aqui, a gente está em busca disso, né? Qual que é o grande barato, né, disso daí? Quando a gente começa a desenvolver os nossos talentos, em algum momento a gente percebe que o legal mesmo não é a gente ficar, assim, a gente melhorar sozinho, é a gente voltar e ajudar a quem não chegou onde a gente está a progredir também. Tá? Então é você proporcionar comida para quem tem fome, comida para quem tem fome, um agasalho para quem está passando frio, dar amparo para quem se sente inseguro, né? Você poder dar carinho, dar atenção para quem não se sente querido, se sente amado, e fazer principalmente quem não entende a relevância disso perceber isso. Tá? Quando a gente faz isso, é o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente vem falar isso, assim, a gente descobriu assim, que um jeito de viver uma vida melhor, e a gente fica feliz. Até por isso que a Fran vem aqui vem e fala, a Duda vem, por isso que a gente vem trabalhar aqui, né? A gente vem dividir a alegria que a gente encontrou na nossa vida aqui com vocês. Né? Posso falar uma coisa? Lógico. Então, você estava falando agora, né? Eu aprendi isso na vida. Pô, quando ajudar, comida e tal. As coisas são tão simples. Você pode ajudar, sabe como? Com uma palavra. Nossa, eu posso te dar vários exemplos da minha vida. De ajudar uma pessoa na rua, num farol, tá bom? São Paulo é perigosíssimo. De a pessoa agradecer e falar, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Uma palavra.
faz muita diferença para pessoas necessitadas. Alexandre, né? Isso. Isso. Alexandre, é exatamente isso. Porque se a caridade ela não é uma caridade material, né? Assim, porque tem uma coisa que, assim, hoje em dia assim, tem muito valor, né? E, assim, a gente poder dividir o nosso tempo com alguém assim, é uma coisa muito preciosa. A gente poder estar presente é uma coisa muito preciosa. A gente poder se fazer importante na vida das pessoas é uma coisa que não tem preço. É você estar lá, né? Você vê, assim, por que que a minha mãe, porque ela é tão especial, né? Assim, por que a gente tem uma ligação tão forte? Porque em todos os momentos difíceis ela estava lá, a gente sabe que pode contar. Tá? O meu irmão está aqui, meu sobrinho está aqui, eles sabem que a gente sabe que um pode contar com o outro, né? E a gente estender esse tipo de ligação para além da família é a grande dificuldade, porque assim, a família é o primeiro núcleo, mas todos nós, sim, somos irmãos. A gente, para poder ter um mundo melhor, a gente precisa melhorar, começa na família, mas a gente precisa estender aquele sentimento de família para toda a comunidade. Acho que essa é a dificuldade. Então, assim, quando a gente vem aqui, o que a gente está fazendo? A gente está doando o nosso tempo para a comunidade. Isso faz bem para todo mundo, mas faz bem principalmente para a gente. Esse é o grande barato. Esse na verdade, acho que a questão da caridade, né? A questão da pirâmide de Maslow. E aí, quando a gente assume esse tipo de atitude, a gente passa a ser importante, a gente passa a construir vínculo, né? E assim, eu tenho assim comigo a convicção que assim a nossa felicidade ela depende da nossa habilidade, da nossa capacidade de bem conviver. Então, assim, é muito difícil a gente aprender a conviver, a tolerar o outro, a conviver com os nossos defeitos, com os defeitos dos outros. A gente aprender a ser uma pessoa mais fraterna, mais humilde, mais amiga, né? Isso é uma coisa muito difícil. E quando a gente aprende isso, a gente aprende a ter vínculos saudáveis. O processo obsessivo é o contrário. Ele acontece quando esses vínculos adoecem. Então, o que a gente faz na sessão, né? Assim, o que Jesus fazia quando ele expulsava os demônios? Ele ia lá e conversava. Assim, no Evangelho, é descrito como se ele expulsasse os demônios. Mas Jesus era a personificação do amor. Né? Isso é como os evangelistas entendiam. Mas, assim, com certeza, o que ele estava fazendo era acolhendo, porque naquela situação, aqueles espíritos eram irmãos nossos doentes. Não existe um ser criado exclusivamente para o mal. Todos nós temos capacidade de nos tornarmos anjos, e esses demônios eram anjos decaídos. Né? Eram pessoas que se perderam no ódio, na vingança. Tá? Jesus, então, orientava eles assim, e esses espíritos viam Jesus com o olhar do espírito. Eles reconheciam a superioridade moral de Jesus e iam embora. Agora, quem somos nós aqui na fila do pão? Né? Quando a gente vai falar para o espírito, a gente muda a ordem para ele lá. O que a gente faz é orientar. A gente tenta dividir com eles essa terapia, esse remédio que a gente está indo tentando aplicar a nós mesmos, que é a transformação interior, a oração, o perdão e a caridade. Tá? Jesus, ele falou, né, assim, ora pelos teus inimigos. A gente faz isso. Então, assim, se a gente quer melhorar do processo obsessivo, a gente tem que aprender a fazer oração, principalmente por quem a gente não gosta. Porque pedir por quem a gente gosta é fácil, né? A gente tem que pedir pelas pessoas que fazem mal para a gente. Ele fala o perdão. Assim, o espírito obsessor é alguém que muito provavelmente a gente ofendeu. Graças a Deus a gente não lembra. A gente precisa do perdão deles para a gente poder melhorar. Então, a gente precisa aprender a perdoar. Então, a gente não lembra o que fez, mas, assim, com certeza, a gente, ao longo da vida, a gente também é injustiçado. Perdoar 77 vezes 7 vezes. Palavras de Jesus. Exatamente, exatamente. Tá? E aí, outra coisa que Jesus falou? Reconcilia-te o mais rápido possível com o teu adversário enquanto ele ainda está no teu caminho. Por que ele falou isso? Porque
pior do que um adversário que você consegue ver é um que é invisível. Tá? Que é exatamente isso que acontece. Então, assim, olha, se a gente tem alguma coisa, né, se você vai fazer uma oração, vai fazer uma oferenda, e você tem alguma coisa contra alguém, põe tua oferenda no chão, vai lá e se reconcilia com a pessoa. Depois você traz a oferenda para o altar. Tá? Não adianta, a gente tem que aprender a perdoar. É isso que a gente fala para o Espírito. Mais uma vez, Ale, o que Jesus falou assim, no Pai Nosso? Ó, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente deu a medida do perdão que a gente quer. Se a gente quer um perdão incondicional, a gente tem que se esforçar para aprender a perdoar incondicionalmente. Então, assim, para o obsessor ele entender que ele tem que abandonar aquela perseguição, ele tem que perceber que aquela pessoa que prejudicou ele no passado não existe mais. Ela não existe mais, ela já se modificou. E ela está indo para frente. E ele entende que ele também deve fazer isso. Então, não adianta só o obsessor mudar de atitude. A gente tem que mudar. Senão, a gente não vai destruir ou eliminar as condições que fizeram o processo obsessivo se instalar. Tá? E a modificação, né? Assim, a gente tem que se evangelizar. A gente tem que mudar a nossa conduta. Essa é a transformação interior. E, por último, a caridade. Então, todo trabalho de caridade ela é um exercício de fortalecimento espiritual, mas também é um remédio para a alma. Tá? Então, Jesus disse assim, no Evangelho, a palavra caridade é usada como sinônimo de amor. Né? E então está no Evangelho, né? Que o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Então, assim, a gente tem que se doar de alguma maneira para alguém. E isso, doar não é material, tá? E não é o trabalho, às vezes a pessoa fala assim, você tem que trabalhar em prol da comunidade, você tem que dar o teu tempo, você tem que dar a tua atenção, não é só o dinheiro, né? Você precisa dar carinho, ombro, atenção para as pessoas, né? Para quem está precisando, para o teu filho, para tua mãe, para o teu irmão, para o teu amigo, né? Para quem necessitar, às vezes até para assim, para quem está para o teu funcionário ou para o teu patrão. Isso tudo é caridade, não é o trabalhar no centro. E não é trabalhar só no centro, na igreja, na mesquita, né? na sinagoga. Você vê, quando às vezes a pessoa acha que, assim, que religião, você professa ela no tempo religioso, e não é. Religião é aquilo que a gente faz depois que a reunião espírita acaba, depois que a missa acaba, depois que a reunião da sinagoga acaba, da mesquita acaba. É aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É o jeito que a gente se comporta. Você vê que na eu queria voltar na parábola na passagem dos Gerasianos, né? Então, quando Jesus expulsa os homens e entra no barquinho e vai embora, o homem que foi o Gerasiano, que foi curado, ele disse para ele, pessoal, eu quero ir com você, mas Jesus não deixa. Mas por que que ele não deixa? Ele falou assim, olha, eu quero estar com você. Não, você vai estar comigo, eu vou estar com você. E você vai estar comigo se você passar a agir do jeito que eu ensinei você a agir. Só que você tem que fazer isso onde? Não é do meu lado. É no lugar em que a vida te colocou, no seu círculo social, no seu círculo familiar. Por isso que ele fala, ó, volta e dá testemunho daquilo que Deus te fez. Mostra para todo mundo o quanto você está diferente, o quanto você se modificou. Né? A gente precisa, se quiser melhorar, a gente precisa fazer essa modificação. Tá? Porque é mudando a nossa forma de conduta, a gente se evangelizando, que a gente vai melhorar como ser humano, a gente vai melhorar a nossa convivência na família, a gente vai melhorar a nossa convivência no trabalho e a gente vai melhorar a nossa sociedade como um todo. É o que a gente veio fazer aqui. Então, para encerrar, eu desejo que... Só uma perguntinha que veio aqui no chat.
Uma pessoa que está assistindo aqui. Pergunta que a nossa amiga Cissa fez. Ela assiste lá de Portugal, nossa amiga aqui. Quando perdoamos, precisamos conviver com as pessoas que nos fizeram mal? Ou basta perdoar e cada um viver a sua vida no seu canto? Pode responder. Você sabe que assim, eu acho muito difícil, assim, é engraçado, uma vez, já aconteceu isso uma vez, e eu vou falar de novo, assim, né? Assim, eu acho. Quem sou eu aqui para ficar falando regra, o que a gente deve ou não deve fazer? Acho que isso aí cada um tem a sua consciência e sabe daquilo que é capaz, tá? Eu acho assim, perdão é uma coisa difícil. Todo mundo que já ofendeu alguém, já traiu alguém, já traiu a confiança de alguém, já foi ofendido por alguém, sabe o quanto é difícil a gente voltar a conviver, né? Então, assim, o perdão sincero não é assim, realmente é difícil. Então, o perdão real, o perdão no sentido cristão da palavra, não é uma coisa fácil. Então, se isso aí eu não sei, assim, vou falar para você aqui, né? Yes. Você sabe o que vai no teu coração e a gente sabe qual é, você melhor do que ninguém sabe quais são as suas possibilidades. A, a ideia que Jesus lançou é essa. Eu acho que cada um tem que tentar amadurecer, mastigar essa ideia, tentar entender o que realmente significa perdoar. Porque quem vê a gente falando aqui, acho que a gente já zerou o game, né? Que a gente já tem todas as respostas. Na verdade, a gente não tem. Tá? O que eu venho aqui é só dividir, cada um que vem aqui falar, vem dividir as próprias reflexões. Eu não sei se eu tenho toda essa capacidade de perdão de que fala o Evangelho. Tá? Foi a Cissa que perguntou. Foi. Vem aqui, fala. Fala, professor. Cicinha, querida, eu falo para você, para todos os encarnados, desencarnados, e para mim mesmo, uma coisa que eu já experimentei. O perdão libera. A primeira pessoa beneficiada com perdão é vocês. Tá bom? Beijo. Você me permite. Está estourando o nosso horário. Sim. O Nicolau tem absoluta razão. O perdão liberta o coração de cada um. Só que, como a Alexandre falou, cada ser sabe de si aquilo que vai no coração de acordo com aquilo que aconteceu. Há coisas que a pessoa pode sim no coração perdoar, mas a pergunta que ela fez foi: e é preciso conviver? Cada pessoa vai saber o seu limite. Então, há coisas que são absolutamente impossíveis no nosso nível de evolução, em que não é possível conviver. Nós podemos falar de perdões relativos a algumas ofensas graves, mais leves, vamos chamar assim. Mas, gente, vamos combinar que existem muitas ofensas gravíssimas e que, como ele também falou, e a outra pessoa? O que seria o perdão e a convivência com um ser que, enfim, cada um vai completar em reticências aquilo que eu deixei, cada um imagina. Então, é uma decisão absolutamente interna, né? Sabendo que é necessário, sim, mas o conviver, aí é possível a gente ter muita reflexão a respeito disso. A gente tem exemplos de pessoas, digamos, uma mulher, que o filho foi assassinado. Ela chegou a ir até a prisão e perdoou efetivamente, chegou a conviver durante um tempo com o assassino do filho dela. Ela conseguiu fazer isso. Todos conseguirão? Nós sabemos. O fato é, o perdão é algo realmente a ser exercitado, cada um segundo as suas possibilidades.
E a convivência também é a segunda possibilidade de cada um. Ao final e ao cabo, e a gente vai caminhando na estrada evolutiva, é fato que a gente vai evoluindo e vai chegar num ponto de aquilo ser realmente uma coisa mais tranquila. Mas aí é o limite de cada um de acordo com o seu movimento e com o seu tempo. É o que eu responderia para você, viu, Cícero? Então, para encerrar, eu queria desejar para que todos nós a gente consiga estar testemunho dessa nossa modificação, desse nosso esforço, né? Se tornar uma pessoa melhor, mais caridosa, mais amorosa, né? Capaz de perdoar, capaz de se modificar o ambiente à nossa volta. Que a gente consiga exercitar isso no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Então, aproveito só para me despedir de todos que estão assistindo e a gente encerra a gravação por aqui. Boa noite, muito obrigada.